Boa noite a todos. Vamos para mais um culto, né? Nós estamos em maio, mês da família. Nós separamos aí com todo carinho esse mês de maio para celebrar, né, e fortalecer as nossas famílias, né? E hoje vai estar conosco o pastor Gilberto Suzano, da Igreja Batista SEAB. Daqui a pouquinho ele já está chegando aqui para estar ministrando ao nosso coração. Boa noite, pastora Francine, Joana, Gabriele. Sejam todos bem-vindos. Eu creio que o Senhor vai falar grandemente ao nosso coração. O pastor Gilberto acabou de entrar. Vou estar convidando ele para participar aqui conosco. Paz, Edilson, Anne, graça e Boa paz, noite. pastor. Tudo bem? Boa noite, tudo bem, graças a Deus. Estamos felizes do Senhor ter aceito nosso convite, né? Nós, enquanto Ministério da Família. Receba aí também um abraço da nossa pastora, a pastora Simara, e que o Senhor possa ficar à vontade para ministrar os nossos corações nesse tempo, que o Senhor possa estar usando poderosamente. O Senhor fica à vontade em nosso meio para ministrar. Mas antes do Senhor se apresentar, eu queria orar pela sua vida, pela sua família, para nós começarmos esse momento. Amém? Amém. Tá joia. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse momento. Senhor, eu te agradeço, coloco todos os seus filhos que aqui entrarão. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa, Senhor, falar aos nossos corações. Que o Senhor possa usar, Senhor, a vida do pastor Gilberto, Senhor, nesta noite, como canal de bênção, assim como o Senhor já tem feito. E que ele possa, Senhor, trazer a palavra revelada, direto do teu trono, para nós nessa noite. No nome de Jesus. Que o Senhor possa abençoar a vida do teu filho, a família do teu filho, os planos, os projetos. No nome de Jesus. Nós te agradecemos, Senhor. No nome de Jesus. Amém. 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 Fique à vontade, pastor. Maiara, é um prazer muito grande, tá bom? Eu quero agradecer você, agradecer a pastora Simara também por esse privilégio que estão me concedendo, né? Eu já tive a oportunidade de estar aí na igreja, parece que já deve ter quase uns 2 anos, e podendo ministrar a palavra, né? E nesse ano, de uma forma diferente, mas eu creio que, de alguma forma, Deus estará, assim, falando grandemente conosco nesta noite, né? Então, é um prazer muito grande estar com vocês reunidos para essa live, poder de alguma forma aí alcançar as famílias, né, os casais, que Deus possa estar nos abençoando muito, né? E eu estava ansioso por esse tempo, por esse momento, né? Desde que você fez o contato, foi um prazer muito grande, fiquei muito alegre, né, com esse convite, tá? Eu quero parabenizar a Igreja Metodista aí da Boa Fortuna pelo carinho, pelo cuidado, pelo investimento, né, que os irmãos sempre fazem na vida das famílias. Verdadeiramente, todo investimento que uma igreja faz na vida das famílias, eu creio que isso não é em vão de forma alguma, não é? Esse ano, trabalhando um tema aí, acho que assim, muito pertinente, famílias fortes, igreja forte, e eu creio que realmente famílias fortes vão refletir numa igreja forte. Então, é muito sábio, é muito prudente, né, todo investimento que a igreja faz na vida das famílias, né? Eu tenho pensado que esse investimento, ele é um investimento integral na igreja, porque você alcança na família, alcança os adultos, os idosos, alcança também os jovens, adolescentes, as crianças. Então, acredito que a igreja que realmente investe nas famílias, né, com o ministério com famílias, ela está fazendo um investimento de uma forma integral na igreja, ela não está pensando apenas talvez nos jovens, ou nos adultos, ou nos idosos, mas ela está atingindo todas as faixas etárias.
E o que eu tenho percebido, meus irmãos, é que as igrejas que sempre fizeram isso, que investiram na família, elas estão nesse tempo que estamos vivendo, nesses dias, né, que é um tempo difícil, né, um momento complexo, né, complicado que a gente está atravessando. As igrejas que sempre investiram na família, elas estão com menos dificuldades nesse tempo. Em que sentido eu digo isso? Porque as famílias, elas já estão cuidando dos seus. Ou seja, pastorear nesse tempo, que é um desafio, porque a gente não pode estar junto das ovelhas, mas quando as famílias já estão, de certa forma, estruturadas e pensando no seu compromisso, né, de cuidar dos seus, eu vejo que isso vai trazer muito mais crescimento ainda. Porque em cada família as pessoas estão sendo pastoreadas, estão sendo cuidadas pelos seus próprios familiares. E nós, pastores da igreja, liderança, estamos, né, dando essa cobertura no todo, né? Então, eu vejo que esse tempo que estamos vivendo hoje, com essa crise toda, as igrejas que vinham investindo na vida das famílias, elas estão conseguindo, com menos dificuldade, superar tudo isso que a gente tem atravessado. Então, eu quero, nesta oportunidade, né, quero ministrar uma palavra aos irmãos da parte de Deus, e eu quero trabalhar com os irmãos. Famílias fortes são dedicadas à oração. E eu pensei em estarmos dentro desse tema geral do mês de maio. Eu pensei que uma das principais características de uma família forte, sem dúvida, eu penso ser a oração. E eu quero ler um texto da palavra de Deus, que está em Mateus, capítulo 6. Quero ler do verso 6 até o verso 13, e estaremos refletindo a respeito desta passagem da Bíblia. Mateus, capítulo 6, do verso 6 ao verso 13. Assim nos diz a palavra do Senhor. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê o que é secreto te recompensará. E quando orardes, não useis de repetições inúteis, a exemplo dos gentios, pois eles pensam que serão ouvidos pelo muito falar. Não vos assemelheis a eles, pois vosso pai conhece de que necessitais antes de o pedirdes a ele. Portanto, orai deste modo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal, pois teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu quero orar mais uma vez, né, pedindo ao Senhor que esteja assim falando conosco. Senhor, nós estamos nesta noite reunidos por meio dessa live com os nossos irmãos, e quero nesse momento pedir ao Senhor que o Senhor fale aos nossos corações. Acabamos de ler a tua palavra, e pedimos que o Senhor, com o teu Espírito Santo, nos dê clareza no entendimento da mesma. Que possamos, ó Pai, entender aquilo que o Senhor quer falar conosco nesta oportunidade. Muito obrigado por cada pessoa, cada família que está nessa hora conectada conosco. O Senhor é conhecedor de eventuais necessidades que possa haver em cada família. E peço que o Senhor possa suprir todas as necessidades segundo as tuas gloriosas riquezas. É a oração que nós fazemos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, talvez nenhuma outra passagem da Escritura, nenhuma outra porção da Bíblia, talvez seja tão bem conhecida quanto essa que nós acabamos de ler. Eu penso que onde quer que exista o cristianismo, essas palavras que acabamos de ler, elas têm sido conhecidas. Milhares de pessoas que nunca possuíram uma Bíblia sequer,
estão familiarizadas com um modelo de oração que nós acabamos de ler, conhecido como o Pai Nosso. Se por um lado esse texto ele é tão familiar de tantas pessoas, por um outro lado, talvez nenhum outro texto da Bíblia seja também tão mal entendido quanto esse texto. Esse texto ele é muito instrutivo e tem muito a nos ensinar. Eu penso que o mundo seria muito diferente se o significado e o objetivo destas palavras ditas por Jesus fossem bem praticadas quanto são conhecidas. Eu também não tenho dúvida de que se as famílias se atentarem para o que Jesus tinha em mente ao ensinar sobre a oração com estas palavras, eu não tenho dúvida de que as famílias serão muito fortes. E o meu desejo é refletir por alguns instantes, à luz desta passagem, sobre a responsabilidade que temos, juntamente com a nossa família, de fazer com que a nossa casa, o nosso lar, seja um lugar de oração. Vejamos que famílias fortes, em primeiro lugar, elas oram, fazendo da oração um compromisso doméstico inegociável. Veja bem, Jesus vinha discorrendo um longo sermão, falando sobre vários assuntos. Foi o maior sermão pregado por Jesus, conhecido como Sermão da Montanha ou Sermão das Bem-aventuranças. E Jesus, depois de tratar de diversos assuntos, ele chega ao tema oração. E aí, quando eu leio esse texto, tem algo que me chama muita atenção e me salta aos olhos de uma maneira muito clara. Ao ensinar sobre oração, Jesus não disse, olha, para praticar a oração, ou para aprender sobre oração, ou para desenvolver uma vida poderosa de oração, Jesus não disse, vai para um evento. Jesus não disse, vai para uma vigília de oração. Ele não disse, vai para um encontro de libertação. Ele falou, não vai num congresso, não é isso que ele está dizendo. Ele também não disse, você vai para um curso, ou nem mesmo para um seminário. Não, Jesus foi muito claro e muito específico no versículo 6. Ele disse assim, mas tu quando orares, entra no teu quarto e fechando a porta, ora. E aí eu me peguei perguntando muitas vezes, por que entrar no quarto para orar? Será que Deus mora no quarto de uma casa? Será que Deus só ouve a oração feita no quarto? Será que Jesus estava abolindo as reuniões de oração que se faz nos templos? Será que Jesus era contrário a grandes ajuntamentos para fazer clamor e oração? É claro que não. É claro que Jesus não é contra de forma alguma e ele não quis desprezar eventos de oração. Mas então por que Jesus disse, entra no teu quarto? Eu penso que Jesus estava ensinando aos seus discípulos que eles deveriam fazer de suas casas um lugar de oração. Eu penso que Jesus estava dizendo que esse deve ser um compromisso inegociável de toda a família cristã. Porque repare que ele não diz assim, mas tu se orares. Ele diz, mas tu quando orares. Significa que a oração é algo natural na família cristã, porque a oração é um elemento natural na vida cristã, faz parte da vida cristã. Alguém já disse que a oração ela é para o nosso espírito o que a respiração é para o nosso corpo físico. Ou seja, se pararmos de orar, a gente para de viver espiritualmente, a gente morre espiritualmente. Portanto, para sermos famílias fortes, nós precisamos entender duas coisas sobre oração que ficou muito clara aqui. É que a oração é um compromisso doméstico diário. A gente sabe que a vida doméstica, a vida no dia a dia de uma casa, são muitos compromissos que temos, não é? Cuidar da casa, cozinhar, lavar, passar, uma série de situações que envolvem atividades, né, diárias numa casa. Todo dia a gente tem almoço para poder fazer, tem casa para limpar, tem roupa para lavar.
envolve tantos compromissos externos, né? Prover recursos, sair do trabalho, voltar ao emprego, cuidar da empresa. Envolve cuidar dos filhos, né? Levar filhos para a escola, apesar de que esses dias a gente não está indo levá-los à escola, porque a escola veio para dentro da nossa casa, mas a gente tem também grandes compromissos, grandes afazeres, né? É uma agenda interminável. São tantas coisas que temos para fazer no dia a dia de uma casa. Diariamente nós somos sufocados por uma série de compromissos e mais compromissos. No entanto, não existe compromisso maior do que o compromisso de orar, de fazermos da nossa casa um lugar de oração. A gente nem sempre nos dá conta de que no dia a dia, muitas das vezes, o que mais fica sacrificado é a nossa responsabilidade na área da oração. Então a oração é um compromisso doméstico diário, que não pode ser deixado a segundo plano por família alguma. E pelo que vemos no texto, Jesus nos ensina que a oração ela não pode ser uma obrigação. Jesus se refere na oração a Deus como o Pai. Ele diz, ora a teu Pai. Porque a oração é um relacionamento pessoal com Deus, tendo Deus como nosso Pai. Não é a gente separar um tempo porque isso é obrigação, porque Deus manda, porque a Bíblia diz que tem que ser assim. Não, é um compromisso que tem que ser voluntário. É um compromisso motivado pelo amor de nosso relacionamento com Deus. É a gente falar com Deus e sentir prazer nessa conversa com Deus. É a gente, por meio da oração, experimentar a doce presença de Deus. É a gente desfrutar da sua paz, a gente sentir o seu amor. E é um privilégio muito grande, eu e você, podermos todos os dias reunirmos a nossa família e nos dirigirmos a Deus como nosso Pai. É isso que Jesus estava ensinando em Mateus 6,6. Ele estava proibindo orações de público? Claro que não. Ele estava dizendo que não podemos realizar cultos de oração, vigílias de oração em grande grupo? Claro que não. Ele estava dizendo que participar de algum curso, de algum treinamento é algo que não convém? Também não. Mas ele estava ensinando, separe um momento todos os dias e ore, fale com Deus lá em sua casa, junto com a sua família. Um pastor inglês do século XVI, Isaac Watts, ele disse o seguinte, abandone o quarto secreto e sua vida espiritual entrará em declínio. Sabe, meus irmãos, ministrando a casais e trabalhando com famílias nesses últimos anos, eu tenho percebido algo muito comum na vida de toda família que às vezes desmorona-se por conta de um divórcio, por conta de um filho que se distancia e vai por caminhos tortuosos. Eu tenho percebido que há algo em comum em famílias que passam por situações assim, tão lamentáveis. E o que percebo em comum é que em algum momento da vida, o quarto secreto ele foi deixado para trás. Em algum momento da vida, a família parou de orar junto. Em algum momento, a família perdeu esse compromisso doméstico diário de estar reunido para falar com Deus, para buscar pela presença de Deus. E talvez, meus irmãos, essa seja a grande lição que o coronavírus tenha vindo nos ensinar. A restauração do culto doméstico. Para uns, um retorno ao culto doméstico. Mas sabe que para muitos, e eu tenho ouvido a respeito disso, para muitos, algo inédito. Gente que nunca tinha reunido a família para orar, para falar com Deus. Gente que nunca tinha feito isso. Às vezes tinha até orações individuais, um para lá, outro para cá, e agradece a Deus e pede a Deus, mas parar todo mundo para poder se reunir e falar com Deus tem sido algo novo para muita gente. Nesses dias em que estamos todos dentro de casa, né, na boa parte do tempo, nós precisamos hoje de famílias que estejam dispostas a fazer da oração esse compromisso doméstico, esse compromisso diário, esse compromisso inegociável, por obrigação, não por amor. Por amor ao nosso Pai,
por amor ao Deus que amamos, a quem servimos. E eu entendo que só assim nós teremos famílias mais fortes e, naturalmente, também igrejas mais fortes também. Sabe, eu tenho pensado que um novo tempo está por vir na história da humanidade, um novo tempo está por vir na história da igreja, de uma forma em geral. Porque muitas pessoas estão reaprendendo o valor da oração dentro de casa, muitos estão aprendendo pela primeira vez, né, a fazer um culto doméstico, e isso vai ser simplesmente impactante daqui para frente. Mas vejamos também que famílias fortes, elas não apenas oram, porque fazem da oração um compromisso doméstico, diário, compromisso que não pode ser negociado por nada, não pode ser esquecido, mas famílias fortes também oram, desejando viver de acordo com a vontade de Deus. E aí, no versículo 6 de Mateus 6, Jesus disse, ore em casa, entra no seu quarto, reúna sua família e ore. No verso 7, Jesus faz uma advertência dizendo o seguinte, e quando orardes, não useis de repetições inúteis. Ele estava dizendo, ele estava falando, aproveite o tempo que você estiver orando. Aproveite o tempo porque será um tempo precioso, um tempo que não pode ser desperdiçado. Então não fique usando vãs repetições. No verso 8, Jesus lembra quem é o nosso Deus. Ele diz, e vosso Pai conhece de que necessitais antes de vocês pedirdes a Ele. Mas aí do verso 9 ao 11, Jesus expressou qual deve ser o nosso desejo sempre. Quando ele então diz, portanto, orai deste modo, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O que Jesus estava dizendo? Jesus estava dizendo que sempre que a gente orar, deve haver em nosso coração o desejo de vivermos de acordo com a vontade de Deus. E esse desejo pela vontade de Deus na nossa vida, ele vai nos ajudar de duas formas. Primeiro, vai determinar as nossas prioridades. Veja bem as palavras de Jesus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ele estava dizendo que o nosso desejo deve ser de viver de acordo com a vontade de Deus, e se esse for o nosso desejo, isso vai nos ajudar porque vai determinar as nossas prioridades. Meus irmãos, nós não somos a prioridade. A prioridade não são os nossos sonhos. A prioridade não são os nossos planos. A prioridade não são os nossos desejos. Deus é prioridade. O nome dele é prioridade. O reino dele é a prioridade. Portanto, é a vontade dele, são as coisas dele e não as nossas que importam. A oração correta, ela, né, nos ajuda a determinar as prioridades corretas da nossa vida. Quantos casais seriam mais felizes se as prioridades fossem determinadas por Deus? O grande problema é que, às vezes, a gente quer fazer a nossa lista de prioridades, aquilo que a gente acha que é o mais importante. Quantos filhos seriam mais felizes se tivessem sido criados com prioridades corretas, ensinados no temor e na instrução do Senhor? Famílias fortes, elas oram tendo em vista o desejo de obedecer à vontade de Deus e que a vontade de Deus se cumpra em suas vidas. E sendo assim, quando isso acontece, as prioridades são bem determinadas. Veja quão necessária é a oração a nós e a nossa família. Veja o quanto podemos perder se não colocarmos de fato a oração como algo fundamental para a nossa vida familiar. Quando oramos com a nossa família, nós oramos e desejamos viver de acordo com a vontade de Deus, e com isso não somente as nossas prioridades são determinadas,
mas também isso vai estabelecer as nossas necessidades. A prioridade é a vontade de Deus sendo realizada na nossa vida. Mas Jesus sabe também que nós temos necessidades, inclusive necessidades materiais. E é por isso que ele pediu aqui no verso 11, e nos ensinou a pedir: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. É interessante que a única coisa material que Jesus colocou nessa oração modelo foi: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ele não colocou casa, ele não colocou carro, ele não colocou conforto, não colocou nada disso. Não significa que essas coisas sejam ruins e que elas não possam ser até buscadas, mas elas não são necessidades essenciais. Percebe bem o modelo de oração de Jesus? Tem pouco a ver com dá-me. Deus sabe o que precisamos. E tudo que Jesus pede nessa oração é o pão nosso de cada dia. Pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz que, comentando esta passagem, nós somos ensinados a pedir que Deus supra as nossas necessidades diárias e não a nossa ganância insaciável. Talvez o nosso grande problema é que Jesus nos ensinou a pedir o pão de cada dia, mas nós, seduzidos pelo materialismo, nós passamos a pedir a Deus uma padaria por dia. Os valores que temos cultivados na família, eles podem ser vistos muitas das vezes na maneira como a gente conduz os nossos filhos espiritualmente, na maneira como a gente leva a nossa família a fazer investimentos. Mas famílias fortes, elas oram desejando viver de acordo com a vontade de Deus. E isso é fundamental, isso ajuda muito, porque isso vai determinar as prioridades da família, isso vai também estabelecer as necessidades da família. Quais são as necessidades mais reais que a família pode ter? Mas em terceiro lugar, vejamos que famílias fortes, elas oram buscando a paz e a harmonia para o ambiente do lar. Versos 12 e 13, o Senhor Jesus disse na oração: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixe entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Esses dois versos, eles tratam de relacionamento. E esses dois versos, especialmente, eles têm a ver conosco, não com Jesus. Jesus não tinha pecado para pedir perdão, e nem mesmo tinha ninguém para perdoar ali em termos de relacionamento ali, dentro do que ele vinha dizendo aos seus discípulos. Esses dois versos tratam do nosso relacionamento, nós discípulos, seguidores de Jesus, nós e Deus, e também a gente uns com os outros. Eu penso, meus irmãos, que é na família aonde o perdão há de ser frequentemente mais necessário. Porque se tem um lugar onde mais erramos com as pessoas, esse lugar é em nossa casa. É impossível a gente viver em família sem a possibilidade de ofender e ser ofendido, magoar e ser magoado, ferir e ser ferido. Jesus sabia muito bem disso e por isso que ele advertiu: mesmo se alguém pecar contra ti 7 vezes no dia e 7 vezes vier a ti dizendo estou arrependido, Jesus disse: perdoa. E aonde é que alguém pode pecar contra nós 7 vezes no dia? Dentro de casa, no relacionamento familiar, é na família, é no relacionamento conjugal, é na relação pais e filhos, é no convívio com irmãos. No dia a dia da família, quantas vezes nós erramos, nós pecamos uns contra os outros, quantas vezes faltamos com respeito, quantas vezes gritamos, quantas vezes somos impacientes, quantas vezes ficamos irritados, sem amor, quantas feridas são abertas, pecados que se tornam às vezes até comuns, normais, no dia a dia do relacionamento familiar. Jerry Bright, num livro chamado Pecados Intocáveis, ele diz que quase sempre é no seio da família que exibimos com mais frequência os pecados intocáveis. Entre eles, o descontrole emocional, a impaciência, a irritabilidade. Ele disse: a nossa ira é quase sempre dirigida às pessoas que mais amamos.
cônjuges, filhos, pais e irmãos de sangue. É na família onde mais precisamos do perdão para uma boa harmonia familiar. E não adianta a gente orar sem a prática do perdoar. Mas famílias fortes oram buscando a paz e a harmonia nos relacionamentos. O perdão é algo muito sério. E de acordo com Jesus, é impossível a gente orar sem perdoar. Voltando à oração, né, ensinada por Jesus como modelo, ele disse: perdoe-nos assim como temos perdoado. O que ele estava dizendo é que sem a prática do perdão na família, todo joelho dobrado em oração vai ser inútil. Lá na carta do apóstolo Pedro, ele se referindo às questões familiares, ele disse que muitas das vezes orações são impedidas por causa do nosso mau relacionamento um com o outro dentro da nossa casa. E orações são impedidas de serem atendidas. Então, meus irmãos, perceba como a oração, de fato, é algo crucial, fundamental, para que tenhamos uma família forte. Famílias fortes, elas oram, fazem do seu ambiente doméstico um lugar de oração. E eu quero já, caminhando para a nossa conclusão desta ministração, eu quero citar o pastor Sammy Tippett, quando ele disse que a principal preocupação do diabo hoje é manter os crentes o quanto longe puder da oração. A principal preocupação do diabo hoje é manter os crentes o quanto longe puder da oração. Eu quero desafiá-lo nesta noite, não permita que o diabo afaste você e sua família da oração. Famílias fortes, elas fazem do lar uma casa de oração. O nosso lar se torna um lugar de oração, se torna uma bênção. Quando a gente olha para esta passagem da Escritura que lemos em Mateus 6, nós percebemos que trata-se do início do ministério do Senhor Jesus. Ele estava bem no começo, estabelecendo as bases do seu ministério terreno. E fez questão de deixar para os seus discípulos, para os seus primeiros seguidores, muito enfatizado de que devemos fazer da oração um compromisso doméstico, inegociável. Devemos nos reunir em grandes encontros, em grandes movimentos, em vigílias para oração? Claro que sim. Mas devemos, primeiramente, fazer da nossa casa um lugar de oração. Porque famílias fortes oram, fazem da oração um compromisso doméstico diário. Entendem que a oração não é uma obrigação, mas é um compromisso voluntário, motivado pelo amor. Famílias fortes oram a Deus, desejando viver de acordo com a vontade de Deus, pedindo a direção de Deus para tudo mais na vida da família, para a criação dos filhos, para o relacionamento dos filhos no futuro, oram pelos filhos para que quando eles vierem a se casar, casem-se de acordo com a vontade de Deus, para que tenham profissão que seja de acordo com a vontade de Deus, e não pensando apenas em algo que seja lucrativo. Famílias fortes oram desejando assim pela vontade de Deus, e por isso as prioridades são bem determinadas, por isso as necessidades são bem estabelecidas. E aí aprendem a orar pelo pão de cada dia, ao invés de orar talvez por uma padaria por dia, mas entendem que o nosso Deus, ele supre todas as nossas necessidades, e podemos trabalhar e lutar pelo conforto da nossa casa, da nossa família, com certeza, mas devemos, acima de tudo, buscar o reino de Deus em primeiro lugar, para que assim as demais coisas sejam acrescentadas. As famílias fortes, elas oram buscando também a paz e a harmonia para o ambiente do lar. As pessoas se perdoam, as pessoas não guardam mágoas, porque elas se tratam, e a cura de relacionamentos
E até mesmo quando há situações, às vezes, de feridas graves, quando há, às vezes, coisas que envolvem o relacionamento da família e que abre feridas enormes, mas os relacionamentos são tratados, são curados, porque há perdão. E Deus restaura e restabelece a harmonia e a paz junto da família. E que, assim, a gente possa ter entendido que famílias fortes, elas fazem, de fato, da sua casa, do seu ambiente, do seu lar, uma casa de oração. Eu quero orar neste momento por todas as famílias que estão conectadas conosco nesta live, pedindo que, de alguma forma, cada família possa refletir a respeito do quanto tem sido o tempo investido para que possam dedicar à oração. E que cada família possa, talvez, rever os seus valores, repensar os seus compromissos, para que não se perca essa oportunidade de estarmos todos os dias erguendo um altar dentro da nossa casa, clamando a Deus, pedindo pela misericórdia dele, porque se o Senhor não edificar a casa, se não rogarmos a presença dele sobre o nosso lar, em vão estaremos assim, talvez trabalhando muito, construindo muito, tendo às vezes muito, mas não sendo a família que Deus deseja que a gente seja. Uma família que ora. Sendo uma família que ora, nós estaremos assim abençoando a igreja onde fazemos parte, estaremos sendo uma bênção para o mundo onde nós vivemos. Quero orar por todas as famílias que estão nesta hora conectadas conosco. Senhor, nós apresentamos as nossas vidas diante de Ti. Nos colocamos, ó Pai, em Tua total dependência, como famílias nesse tempo. Nós te clamamos, Senhor, pela Tua presença sobre nossas vidas, sobre cada lar que está nesta hora conectado conosco. Quero pedir, Senhor, que cada lar seja um lar onde o Senhor tenha prazer em ficar. Aonde, ó Deus, haja muita oração. Sejam lares que verdadeiramente reconhecem a importância desse compromisso doméstico todos os dias. A família está reunida em torno da oração, em prol de buscar uma vida em total dependência do Senhor. Senhor, que haja mais lares nesse tempo com esse comprometimento de estarem orando todos os dias. Sabemos que o momento em que estamos vivendo é um tempo de grandes dificuldades e desafios. Sabemos que o futuro, que é incerto sempre, não sabemos o que acontecerá amanhã, nos próximos dias, no próximo ano. Não sabemos como será a vida daqui para frente, em termos de existência nessa sociedade, pós este momento de tantas crises. Mas uma coisa nós temos a certeza, de que se com a nossa família nós nos dedicarmos a todos os dias, levarmos esse compromisso de orarmos, junto com os nossos queridos, nós temos absoluta certeza que não vai faltar pão em nossa mesa, nós temos absoluta certeza que o Senhor nos conduzirá a cumprirmos assim a Tua vontade. Eu quero nesta hora entregar cada família, ó Deus, no Teu altar. E que o Senhor possa erguer um altar em cada lar que esteja nesta hora conectado conosco. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra que foi a nós ministrada nesta oportunidade. É a oração que fazemos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Maiara, um prazer muito grande ter estado junto com os irmãos, tá bom? Muita alegria mesmo do meu coração. Agradeço muito por esse convite, foi um prazer muito grande. E eu espero ter, de alguma forma, abençoado a vida dos irmãos, a vida das famílias que puderam participar. Tá bom? Palavra poderosa, né? Hoje o dia, né, está sendo em volta aí da oração. Eu agora há pouco coloquei ali um testemunho sobre a oração, né? E
e que nós sejamos essas famílias fortes, né, e que priorizam a oração dentro das nossas casas, né? Amém. Que a gente possa tomar posse aí dessa palavra, né, e atitude, né, para Isso aí. seguir aí essa palavra dentro dos nossos lares. Pastor, que Deus abençoe muito o senhor. Continue aí abençoando a sua família, o seu ministério, a sua igreja. Pastora Simara colocou um recadinho ali, ó. Obrigado pela presença, pastor. Bênção de Deus, né? Tá bom. Agradecendo aí o senhor. Muito obrigado mesmo. O senhor sempre, quando a gente faz o convite, o senhor sempre disposto a estar com a gente e que muitos outros momentos possam vir, né? Quem sabe uma palestra para os casais, né? Um encontro de casais, né? Com a presença do senhor, da sua esposa, né? Para a gente estar mais perto depois que essa pandemia passar, no nome de Jesus, Vai ser né? um prazer. E que Deus abençoe o senhor e que Deus abençoe a todos. Uma boa noite para todos. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Deus abençoe a todos também. Tá bom? Obrigadão. Amém, gente. Tchau. Fiquem com Deus. Tchau.